Vamos atualizando através dos destaques deste bloco. O fluxo de ambulantes prejudica a circulação de passageiros no Terminal 2. Fala Cindy Lopes. Os vendedores ambulantes continuam ocupando as calçadas e os bancos do Terminal 2 na Cachoeirinha. Enquanto isso, os boxes destinados a eles estão fechados com obras atrasadas há pelo menos 2 anos. O resultado? Uma confusão que atrapalha a passagem das pessoas que aguardam o transporte coletivo. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC, diz que a construção dos boxes encontra-se em parada técnica para adequação de orçamento e promete que tudo será entregue em janeiro do ano que vem. Cresce em mais de 19% o número de endividados na capital amazonense. O destaque com Tauane Costa. A pesquisa de inadimplência do consumidor PEIC revela que pelo menos 500 mil pessoas seguem endividadas só na capital amazonense. Os dados são referentes a novembro de 2019. O número é maior que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de 405 mil endividados. Na pesquisa consta ainda que 49,5% dos entrevistados não terão condições de quitar as dívidas em atraso. Operação da Polícia Federal. Fala Gabriele Moura, direto da redação. 10 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão são cumpridos nos estados do Amazonas e Roraima durante uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que seria responsável pela fabricação ilegal de armas e munições que abasteceriam garimpos, facções criminosas e outras atividades ilegais em Roraima. A rede de armeiros irregulares que estariam operando no estado já foi identificada pela Polícia Federal. 6 corpos de turistas vítimas de um vulcão na Nova Zelândia são encontrados. A erupção, que aconteceu na última segunda-feira, deixou pelo menos 16 mortos. Muitas das pessoas resgatadas têm queimaduras em mais de 80% do corpo e lesões internas devido à inalação de gases. 2 pessoas ainda não foram localizadas. Band News. Tempo. O sol tentando sair, mas entre muitas nuvens, tempo parcialmente nublado na capital amazonense, permanece a temperatura de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e a umidade relativa do ar na casa dos 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para esta sexta-feira 13 é de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura máxima para esta sexta-feira é de 33 graus, com previsão de 15 milímetros de chuva. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Tem uma ocorrência na rua José Romão, para quem segue em direção à Alameda Cosme Ferreira, muita atenção, quem sai do Colina do Aleixo, o trânsito começa a complicar um pouquinho, saindo por ali, pegando já a Cosme Ferreira, tem uma retenção na rotatória do Coroado, bem na chegada, assim como na saída da Avenida das Torres também. Na Efigênio Salles é que está o problema, hein? Em toda a extensão, no sentido Parque 10, para quem está saindo do Coroado, enfrenta forte retenção na Efigênio Salles. No sentido oposto, o problema é na saída da Daci Vargas, pegando a Efigênio Salles neste momento. André Araújo tem alguns pontos de retenção no sentido centro e também no sentido bairro. A gente observa também pelo mapeamento Band News Difusora FM, trânsito intenso na rotatória da Suframa. Quem tenta sair da BR-319 se depara com uma pequena retenção para acessar a rotatória da Suframa. Quase toda a rotatória com retenção. Interessante que é só a rotatória, porque a Rodrigo Otávio tem um trânsito tranquilo, a Silves tem um trânsito tranquilo para o condutor que está no sentido centro-bairro, justamente para acessar a rotatória. Interessante é isso, só a rotatória, neste momento, com retenção e esse pontinho aqui da saída da BR-319. A Avenida Silves, um pouco mais à frente, é que começa a retenção sentido bairro centro, saindo ali da Raiz, né, da Betânia e entrando na Cachoeirinha. Aliás, entrando na Raiz, entrando na Cachoeirinha, o trânsito mais intenso na Avenida Silves, sentido bairro centro. Então, siga com atenção, condutor nesta área da cidade.
Trânsito também concorrido na Avenida Lourenço da Silva Braga, nas proximidades da Feira da Banana, da Feira da Manaus Moderna e também nas proximidades do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Aliás, todas as ruas do entorno dessas feiras e mercados na área central de Manaus têm trânsito intenso para o horário. 8h21. Novas vagas são abertas para licenciaturas na educação básica do país. De Brasília, as informações com João Pedro Melo. A CAPES anunciou que vai disponibilizar 66 mil novas vagas para a formação de estudantes de licenciatura e de professores que lecionam na educação básica. Para essa ação, o investimento será de 325 milhões de reais, o que inclui a oferta de capacitação nos Estados Unidos e também no Canadá. Serão lançados 5 editais de programas da CAPES, um de iniciação à docência, outro de residência pedagógica, outro para desenvolvimento profissional e um para professores da rede pública que não possuem formação na área em que atuam. Segundo o governo, centenas de universidades, públicas e privadas, poderão competir pelos recursos e o pagamento das bolsas está previsto para a partir de março do ano que vem. O presidente da CAPES, Anderson Correia, destaca que a expectativa é de que a capacitação desses estudantes e dos professores contribua com o aumento da qualidade da educação básica em todo o país. O professor é o elo vital da formação das crianças no país. Um professor bem formado, motivado, reciclado, qualificado, certamente fará um impacto muito grande na formação das crianças brasileiras. A ideia é capacitar os profissionais que estão fora da área de formação, o que, segundo o presidente substituto do INEP, Camilo Mussi, é de extrema importância. Com certeza os índices que vão ter no PISA, nas avaliações da educação básica, no SAEB e reflete no IDEB, espera-se e temos a certeza que o professor melhor formado vai impactar nesses índices. A definição dos locais de realização dos cursos de capacitação desses professores que atuam fora da área de formação ocorrerá após o levantamento das demandas por parte das secretarias estaduais e municipais de educação. Por isso, os interessados devem se inscrever a partir do dia 18 de dezembro na plataforma CAPES de Educação Básica. O edital com as instituições de ensino superior que oferecerão os cursos será publicado em março do ano que vem. Política, com Rosiane Carvalho. 8h23. Informações de política com Rosiane Carvalho conosco ao telefone. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para todos os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira para todo mundo. Rose, teve segundo dia de sessões adiadas na Assembleia Legislativa do Amazonas por falta de quórum, foi isso? Pois é, a Assembleia Legislativa está vivendo esse momento de conflitos internos, conflitos políticos e conflitos que falam bastante de como está a relação da base, governo e a presidência da Assembleia Legislativa. A gente tratou disso essa semana, trouxe de primeira mão informações aí, tanto da base quanto da oposição, né, de todos os lados aqui na coluna. Mas, independente das questões políticas, né, há uma imagem que fica criada, e isso é inevitável para os parlamentares, né, Arthur? Sim. Uma imagem muito negativa em relação a uma ausência. Você imagina o que é você iniciar esse programa que você apresenta todo dia, os ouvintes gostam da sua voz, da Samara, das informações que você traz todo dia. Daniel Jordano está aí pelos bastidores aperreado, né, com contato com a rede e tudo mais, e no meio do programa você vai embora. O que aconteceria com você? O que o Daniel Jordano faria com você, hein? Sim. E o que os ouvintes pensariam a esse respeito, né? Eu estou fazendo uma comparação muito simples, simplória, porque há, no exercício de um mandato de um parlamentar, obrigações seríssimas, né? Há, neste momento, no país, as urnas em 2018 demonstraram isso, uma insatisfação com a classe política, né? Há instituições, imagens que estão em xeque, que estão sendo cobradas, né? E desânimo por parte das pessoas inclusive, negando a política, né? Negando, basta você dizer que é deputado ou político para ser demonizado, né?
Dentro do âmbito parlamentar, ainda é pior. Você vê que nós mesmos, eu acho que também a gente precisa fazer essa avaliação, mas os recursos públicos, né, e a atividade pública exercida por parlamentares é muito monitorada pela população, até mais, por exemplo, do que o judiciário, que precisa ser avaliado e prestar conta de suas atuações também. Mas a gente tem aí a tendência, muitas vezes, de endeusar o judiciário e a classe política cobrada. Então, é nesse contexto que os parlamentares da Assembleia Legislativa, por questões aí políticas, resolveram não comparecer ao quórum, né, e dar esse recado aí ao presidente da Assembleia Legislativa. Está posto, né? Está posto, está colocado. Inclusive, o jornal A Crítica de hoje traz um editorial a esse respeito, né, com palavras aí nesse sentido também, né, colocando que há um descompromisso dos parlamentares com a população, com esse tipo de ato, né, que coloca aí nas palavras do editorial do jornal A Crítica, uma falta de compromisso, demonstração, tem alguém insistindo aqui no telefone, você está vazando esse tutu aqui, né? Uma demonstração total de falta de compromisso com a coisa pública, desonrando os votos recebidos, que discordar da presidência não é motivo razoável para se ausentar do debate, né? E aí a gente tem aí vários tipos de opiniões negativas em relação à ausência, à falta de parlamentares, né? Eles faltam quando eles querem não participar de votações que podem colocar eles de forma desagradável com a base, né? Não querem se comprometer. Essas faltas muitas vezes são abonadas, né? Então, já no senso comum, na percepção das pessoas, algo muito negativo em relação a essa ausência. A Assembleia Legislativa passar por 2 dias de não votação por falta de quórum é algo que provavelmente o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, né, não vão ser cobrados por isso. Quem vai ser cobrado por isso são os parlamentares que estão ausentes. Ontem, no final da sessão, o deputado Serafim Corrêa, demonstrando um pouquinho de irritação, quando o presidente encerrou a sessão por falta de quórum, ele disse assim, presidente, cite o nome de quem está presente. Né? Cite o nome de quem está presente, que ele provavelmente não quer que recaia sobre ele essa imagem negativa que estão sendo construída, né? Por questões políticas. Acho que as questões políticas poderiam até ser exibidas, faladas de público, né? Quem no governo pensa de uma forma, não gosta de determinada atitude, quem representa o governo na Assembleia, poderia falar de público para as pessoas o que pensa, né? Colocar a público, as pessoas precisam, a população, o eleitor precisa avaliar, né? O que está por trás disso. Quais são os interesses? O que agrada, o que desagrada a determinados grupos? Eu acho que deveria. Mas a opção tem sido o contrário, né? Dentro do meio político, há alguns tipos de avaliação, Arthur, a esse respeito. Mas antes de entrar nessa avaliação, eu queria só colocar aqui para os ouvintes o que está sendo aguardado para a votação enquanto os parlamentares estão aí nessa briga política e usando aí os tempos de votação, né, e que tem a ver, inclusive, com questionamento do salário dele, né? O salário de um deputado é R$25 mil, só para informação da população, né? Eles já têm cotão e tudo os mais. Benefícios, né? E eles teriam, em tese, obrigação de realizar 12 sessões por mês. O que está esperando para a votação na Assembleia são cerca de 80 projetos. A maioria deles me parece que é de interesse dos próprios deputados, pelo que eu pude apurar aqui, com a base e com a oposição e com a mesa diretora. Né? Não é nem interesse do governo. Né? O que é de interesse do governo, de muito interesse do governo, é a lei orçamentária e o PPA, que é o plano plurianual. A lei orçamentária prevê um orçamento que é um orçamento que está mais adequado na sua formatação, né, e na sua aplicação ao atual governo. A gente viu deputados da base, pessoas do governo ao longo do ano reclamando que alguns ajustes eram complicados porque eles estavam executando o orçamento que foi analisado, que foi organizado por um governo anterior. Então, nessa perspectiva da administração pública, eles terão, no ano que vem, a chance de aplicar o seu próprio orçamento, né? E aí acreditam que isso poderá trazer melhores resultados, a visão do governo. Mas, para isso, é preciso que essa lei orçamentária que está na pauta ela seja aprovada. Para além de ser aprovada, ela deveria ser discutida, né, no parlamento, ser debatida, não chegar lá a toque de caixa, já que o governo tem a maioria, e demonstrou isso essa semana com 18 votos a favor dos seus projetos,
mas deveria ser debatida com a população. Então, assim, esse tipo de comportamento e o que está em jogo, ele vai trazendo sinalizações para a população. Ninguém é besta, né? A população, inclusive, não precisa da opinião minha nem sua para perceber isso, né? Eles estão percebendo isso, a gente está falando aqui o óbvio, né? E que o próprio editorial do jornal A Crítica traz hoje também. A visão política das pessoas, e a gente vem tratando disso, é que há, sim, até em função de parlamentares serem, a maioria serem um pouco menos experientes, né, não terem tanta experiência política, de que há uma condução, uma liderança nisso, que vem por parte do governo, né, na tentativa de isolar, de demonstrar aí que o presidente da casa, Josué Neto, não está nas rédeas no comando dessa base aliada. Eu conversei com parlamentares da base hoje e o que eles me colocaram é justamente nesse sentido. Eles me colocaram que realmente na quarta-feira houve um movimento, eles colocaram um movimento combinado para se ausentar e causar esse constrangimento ao presidente da Assembleia, e que ontem não houve. Ontem eles colocam que foi uma dispersão, né? Uns deputados, outros não, né? Outros já me colocaram que era mais uma continuidade dessa situação aí de causar esse constrangimento. Mas o que eles colocam, alguns parlamentares que eu ouvi, é que eles não consideram mais que o presidente da Assembleia, Josué Neto, é da base, né? E aí, em função disso, acreditam que nesse momento há uma hegemonia, uma força que é demonstrada por meio de algumas atitudes como essa e por meio das votações, né? Sim. Então, é esse o dado que está colocando, mas percebem alguns também a preocupação com essa imagem. Alguns que saíram do plenário ontem saíram um pouco constrangidos com essa condução. Ou seja, né, expondo mais uma vez que aquilo é combinado, mas parte de uma mente, né, ou alguma liderança que, pelo visto, não está ali dentro entre eles. Porque se eu tivesse uma liderança entre eles, eles pensariam primeiro na imagem deles, né? Verdade. Acho que tem esse dado aí a ser colocado. Bom, eu acho que sobre essa questão eu dei todas as informações que eu tinha. Tem mais uma informação, eu não sei se você colocou na pauta, que eu já coloquei um pouquinho em cima, né? Teve um almoço, um jantar de confraternização ontem à noite. Wilson Lima e Carlos Almeida? Isso, o governador e o Com vice-governador. deputados da base, foi isso? Convidaram parlamentares da base, um restaurante ali do Vieira Alves, e aí, da ausência, né, que eu soube que não foram convidados, Serafim Corrêa, Dermilson Chaga, Wilker Barreto Porovson da oposição, né? Josué Neto não foi convidado, é a informação que eu recebi desses deputados da base que eu consegui falar. Sinésio, as pessoas não tinham certeza se foi convidado ou não, e o Ricardo Nicolau me parece que justificou que tinha um compromisso e não compareceu lá. O governador Wilson pareceu muito, segundo o que eu ouvi dos deputados que eu consegui informações, enfim, a esse respeito dessa confraternização, ele estava demonstrando muita alegria, disse que estava contente que finalmente ele tinha uma base na Assembleia, que foi um ano difícil, agradeceu o apoio dos parlamentares e disse que eles podem contar com ele. Essas foram aí as palavras do que eu consegui captar dessa confraternização de final de ano, né, no meio de dezembro, mas justamente na semana em que há essa atitude aí dos parlamentares de abandonarem votações e tudo mais, para deixar recados, né, nesse rompimento político, eles consideram um rompimento político aí com o presidente da Assembleia. E, Rose, o ministro Sérgio Moro tem agenda hoje em Manaus para a inauguração do Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública Regional Norte. A vinda dele movimenta também o meio político hoje, né? Tem uma programação aí agora para as 15h, a gente com certeza vai estar lá, nos credenciamos, né, para acompanhar, claro, os discursos relacionados a esse centro de inteligência, né, e como é que ele deve atuar, importantíssimo, né, para a região norte, e, claro, né, o ministro Sérgio Moro sempre é uma figura de interesse nacional nas suas declarações. Rosa, a gente tem informação também que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, vem a Manaus conhecer um projeto que recupera quase 80% de jovens em unidade socioeducativa do Amazonas. Olha, Arthur, esse projeto ele é interessantíssimo e é importante a gente estar falando dele na pauta. Acho que a gente
todo mundo, todos lá deveriam ter um pouquinho mais de interesse. Eu tive chance ao longo desse ano de visitar os agentes, os locais desse projeto. Estive na Dagmar Feitosa. O que ele é, esse projeto, né? Vamos falar o que é. Ele acontece uma nova forma de tratamento e de acompanhamento dos processos dos jovens infratores, né? Os jovens que são apreendidos, né? Em função de atos infracionais e estão nas unidades socioeducativas para essa reabilitação, né? Então, o que acontece? Eles alteraram a forma de audiência, por exemplo, para análise das medidas socioeducativas, né? Eles passam por análise, quem está evoluindo consegue alterações e até sair das unidades socioeducativas, né? Outros não permanecem, enfim. Essas audiências, elas aconteciam no fórum, né? E com análise das informações estritamente documentais. O que acontece agora é que o juiz dessa vara, deixa eu ver aqui o nome direitinho da vara, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, doutor Luiz Cláudio Chaves, né? Tem a defensora pública, que eu infelizmente acho que eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, acho que é Patrícia, meu Deus. Procurando aqui também. Me separar o nome direito, mas é uma defensora pública muito envolvida também. Eu acho que é a doutora Juliana, deixa eu ver, a doutora Juliana da Defensoria Pública, né, o Ministério Público também envolvido, e funcionários da Secretaria de Justiça. Então, assim, eles fazem dias intensos, né, dessas audiências, os jovens, as famílias estão presentes, são ouvidos. Eu acompanhei algumas dessas audiências esse ano. E aí eles acabam tendo resultados que não tem em nenhuma parte do país. Quase 80%, 77,4% no último ano desses jovens que passaram já por meio desse projeto de acompanhamento, tem acompanhando psicólogo, aproximação da família desses jovens. Então, 77,4% desses jovens eles não voltaram a reincidir, né, a cometer atos infracionais. Atos infracionais é uma imposição, são palavras que são adequadas ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas que as pessoas possam compreender são os crimes, né? Na idade adulta, as pessoas respondem por crimes e vão para a unidade prisional, que tem todo o problema que tem aqui no Amazonas. Já acho que não é segredo para ninguém a realidade das unidades prisionais, né? É muito mais difícil de recuperação, de reabilitação das pessoas. E aí a gente tem esse projeto que mostra justamente o contrário, né? Que é possível recuperar a vida desses jovens por meio de uma outra condução, né? E de uma aplicação efetiva do Estatuto da Criança e Adolescente. Porque todas essas atividades, todas essas medidas são colocadas em prática no sentido de encarar o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento e aí tentar recuperá-lo realmente, né? É uma discussão interessantíssima, né? Precisa ser ampliada, visto o CNJ viu esse diferencial, esteve aqui essa semana, visitou as unidades e quer levar esse modelo para aplicação em outros estados, né? Outros estados têm dificuldade até de superlotação, coisa que não é mais uma realidade do Amazonas desde que esse projeto começou a ser aplicado. E aí acho que vale a pena colocar que há aí um comprometimento, um compromisso realmente, envolvimento dessas pessoas que o momento, né, colocou para atuarem juntas nesse ambiente, que é o doutor Luiz Cláudio, que é a doutora Juliana, né, que são os coordenadores dos centros de socioeducativos atuais, né, que são pessoas que têm um raciocínio, um compromisso diferente com a recuperação desses adolescentes. É um ponto positivo, né? A defensora pública titular da execução de medidas socioeducativas, Juliana Linhares de Aguiar Lopes, é isso, né, Rose? Recebi até aqui uma mensagem do defensor Elon Nunes, obrigada, Juliana Lopes, exatamente o sobrenome dela. Rose, obrigado pelas informações, ótimo dia. Bom dia. Bom fim de semana. Igualmente. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só:
levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Chegou o Bradesco Saúde Efetivo Manaus. Um plano para empresas a partir de 3 pessoas, feito especialmente para Manaus. Com uma rede dimensionada e de qualidade e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Aproveite! Fale hoje mesmo com o seu corretor ou vá a uma agência Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre, com você. 8h42, 8h42 na capital amazonense. Bom dia para você acompanhando a Band News Difusora FM, o Band News Manaus no ar nesta sexta-feira 13, com muita informação, com os principais destaques desta sexta-feira. Dentre eles, a Universidade Federal do Amazonas alcança nota inédita no índice de cursos do Ministério da Educação. Fala, Ricardo Chaves. A lista que avalia o desempenho das universidades coloca as instituições públicas do Estado com nota satisfatória no Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação. A Universidade Federal UFAM obteve a inédita nota 4, enquanto a Universidade do Estado do Amazonas e o Instituto Federal IFAM permanecem na média nacional com 3. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, 2% das instituições do país têm a nota máxima. Ao todo, 2.052 instituições são avaliadas, com índices que variam de 1 a 5. Informações ao vivo direto da redação com Guilherme Guedes. O ex-prefeito de Barcelos, no interior José Ribamar Fontes, é denunciado pelo Ministério Público do Amazonas por apropriação e uso indevido de dinheiro público. O crime teria sido cometido em 2013, quando Ribamar chefiava o Executivo Municipal e envolve 26 contratações de servidores fantasmas, ou seja, que recebiam pagamento sem comparecer e prestar serviço ao município. A denúncia pede a condenação do ex-gestor com a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela administração pública. Um dos indígenas atingidos durante o atentado ocorrido contra lideranças da etnia Guajajara no último sábado segue sem previsão de alta. Isso aconteceu lá no Maranhão. Nico Alfredo Guajajara foi submetido à cirurgia de retirada de controle de dreno e continua sendo monitorado por equipe da Rede de Saúde Estadual. Segundo o Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, unidade onde o indígena está hospitalizado, o paciente encontra-se em estado estável. Agora a gente segue para Brasília, as informações com Isabel Mega. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o governo vai analisar possíveis vetos ao pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional. Mas ele não entrou em detalhes sobre quais seriam eles. Vetar totalmente não faz sentido, evidentemente. Talvez hajam alguns vetos. Isso vai ser discutido com o presidente da República. Mas depois o próprio presidente Jair Bolsonaro deu uma dica do que pode ficar de fora. O dispositivo desse projeto anticrime triplica a pena para quem cometeu o crime de calúnia, difamação e injúria nas mídias sociais. Imagina o inferno que vai ser, né? Eu estou disposto a vetar isso aí, mas a gente vai acompanhar nos comentários aqui para ver o que o povo acha. O texto foi para a sanção bastante desidratado. Foram deixados pelo caminho pontos como a excludente de ilicitude. 8h45. Temos informação agora, um dos destaques do Terminal 2. Já tem ouvinte aqui comentando. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o comentário do ouvinte. É sobre os boxes do Terminal de Integração 2, lá no bairro da Cachoeirinha, na Zona Sul, não ficaram prontos e a população reclama da desorganização de ambulantes no local. A reportagem é de Cindy Lopes.
Os vendedores ambulantes continuam ocupando as calçadas e os bancos do Terminal 2, na Cachoeirinha. Enquanto isso, os boxes destinados a eles estão fechados com obras atrasadas há pelo menos 2 anos. O resultado? Uma confusão que atrapalha a passagem das pessoas que aguardam o transporte coletivo. A doméstica Andréa Jordão espera o ônibus todos os dias no local e reclama da situação. Eles invadiram, porque a gente não tem lugar mais pra gente sentar. É aquele derramando muito de água que eles derramam ali, aquele gelo, aquele pessoal com aquele charme empurrando, né, o gelo. O motorista Pedro Otto diz que o Terminal 2 é um dos melhores da capital. No entanto, a desorganização de vendedores ambulantes atrapalha o fluxo de pessoas. Se não fosse os camelôs, seria melhor, mas infelizmente é o que tem para o momento. A autônoma Marta Souza pede que haja mais fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. Possam fiscalizar os vendedores ambulantes que existem no Terminal 2, no qual expõem seus produtos em cima dos bancos, os assentos que deveriam ser dos usuários. Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC, diz que a construção dos boxes encontra-se em parada técnica para adequação de orçamento. Os trabalhos devem ser retomados na próxima semana e a previsão de entrega é a segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Somente após o término da obra, os boxes serão entregues aos permissionários e passarão a funcionar regularmente, segundo a Prefeitura. E o interessante é que a gente fez a reportagem hoje e, por incrível que pareça, semana que vem essa obra vai ser retomada, de acordo aí com a Prefeitura de Manaus. Eu fico pensando que quando foi entregue o Terminal 2, que chegou a um tempo ser C2, né? E, enfim, ficou tão bonita aquela obra, e aí a população hoje não pode, já é um problema que a gente vem falando há alguns dias, não tem como utilizar os assentos do terminal por conta dessa desordem que tem ali no terminal dos ambulantes, tomando um espaço que teria que ser das pessoas que utilizam o Terminal 2 e fica essa bagunça o tempo todo, né? A gente vai inclusive cobrar a partir da semana que vem da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Abastecimento e Comércio Informal, esse início das obras. Inclusive a população também pode informar a nossa equipe sobre esse início das obras. Sobre este assunto, a gente tem aqui a mensagem de texto do nosso ouvinte, final de telefone 8362. Olá, bom dia. O T2, que seria de exemplo, que serviria ou seria de exemplo para outros, está uma vergonha. O dinheiro público, mais uma vez, jogado no ralo. Além da desorganização por parte dos ambulantes, tem goteiras e infiltrações nas colunas. Esse terminal foi um dos primeiros que houve recuperação. Um absurdo. Aqui a terra de ninguém, tá. Os bancos que são para os usuários sentarem estão cheios de mercadorias dos ambulantes. Uma tremenda vergonha. Não sei porque tem fiscal. Aliás, até sei. Para ficar ganhando sem fazer nada. É o que diz aqui o nosso ouvinte, que termina Band News em 20 minutos, não é mais em 20, é em 1 minuto, tudo pode mudar. Agradeço aqui a participação. Aí os nossos ouvintes também revoltados, porque são usuários do transporte coletivo, se utilizam também do Terminal 2 e são obrigados a se depararem com essa desorganização no local e já há algum tempo. 8h48 agora, 77% dos entrevistados manauaras continuam endividados desde o mês de novembro. Fala, Tawane Costa. Só na capital amazonense, quase 500 mil pessoas seguem endividadas. Os dados que constam na pesquisa de inadimplência do consumidor são referentes ao mês de novembro de 2019. O número é maior que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de 405 mil endividados. Na tabela, cartão de crédito, carnês e crédito pessoal são os principais motivos de endividamentos das famílias. O colunista e economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, afirma que deixar a dívida do cartão de crédito acumular é uma péssima ideia. Aquele limite que está lá, que aparece disponível para você usar, ele vai ser cobrado. E caso você não pague ele na totalidade da fatura, aí começa o problema, pois o residual vai ficar aí a cargo de 350% ao ano, que dificilmente a pessoa que entra no endividamento desse tipo consegue sair de maneira rápida e financeiramente saudável. 56,8% dos consumidores devem há mais de 3
2 meses. Entre os endividados está o jornalista João Paulo. Eu cedi meu nome para minha ex-companheira e mais 2 pessoas comprarem uma passagem para Joinville. A viagem aconteceu em julho desse ano. As parcelas foram divididas em 7 vezes e a última parcela seria agora em novembro. Só que uma das pessoas não colaborou com o dinheiro para pagar a parcela e a parcela está atrasada até agora. 49,5% dos entrevistados não terão condições de quitar as dívidas em atraso. Já os dados sobre os inadimplentes apresentaram redução. Em novembro do ano passado, eram mais de 193 mil pessoas na capital. Já em 2019, o número caiu para 189.462 inadimplentes. Segure aí o dinheiro, evite fazer dívidas. Se você já está endividado, segura um pouco, né? Vai comprando o que é essencial e vá tentando guardar para não gastar além da conta, para cair aí numa bola de neves, porque é isso, gente, só aumenta. Se a gente não parar um pouco, tiver consciência que já deu, botar o pé no freio, deixar de comprar mais, e a gente consegue, gente, botando tudo na ponta do lápis, a gente consegue dar um freio nessas dívidas. E o cuidado com o cartão de crédito, né? Principalmente cartão de crédito. E aí eu fico pensando nesse entrevistado que emprestou o cartão para a ex-companheira, para uma outra pessoa, e a gente tem que ficar atento até a isso, né? Se eu vou emprestar um cartão de crédito para uma pessoa fazer uma compra, tem que ser uma pessoa que de fato se comprometa que vai pagar o produto, porque se a pessoa não pagar, vai sobrar para você, e se você não pagar, seu nome vai ficar sujo, vai ficar sem crédito na praça, vai ficar sem cartão, e vai vir uma bola de neve aí com diversos problemas. E o nosso ouvinte aqui participando, interagindo com a gente, nosso ouvinte, o Lucas. O Lucas está passando por um problema difícil no bairro dele, com a falta do abastecimento de água, o Terra Nova. Bom dia, Band News. Hoje é sexta-feira. E liso. Estamos liso. Ele kkkk. Infelizmente. Aqui no Terra Nova, continuamos sem água. Mas a conta já chegou e saltou de R$ 80 para R$ 238,42. Mas água que é bom, não temos. Por favor, ajude-nos, porque não sabemos mais o que fazer. Bom dia, Lucas. Aí eu mandei a resposta para ele, dizendo, eu já tinha cobrado isso da Águas de Manaus. A resposta que a assessoria nos deu, informando que enviaria uma equipe ao local para resolver o problema ou para saber o que está acontecendo. Aí olha o que o Lucas me respondeu agora. As equipes que supostamente vêm, na verdade, querem cobrar para solucionar o problema. Já apareceu equipes aqui na rua cobrando uma pequena taxa, entre 150 e até R$ 200 para darem um jeito. Eles dizem que é manutenção na rede. Mas está assim, mais de 2 meses e a conta aumentando. Eles estão mais de 2 meses com esse problema da falta de abastecimento e a conta aumentando, saltando de R$ 80 para R$ 238,42. A gente vai mandar essa sua denúncia para Águas de Manaus, para a assessoria. Vou mandar exatamente agora essa denúncia, para que eles fiquem sabendo que quando a equipe chega aí no local, eles ficam cobrando uma pequena taxa de 150 até 200 reais para resolver o problema. Que isso, gente? Uma denúncia grave. Muito grave, porque eles estão lá para resolver o problema pela empresa, não para estar cobrando taxa para dar um jeitinho e ainda embolsando o dinheiro do contribuinte. Até porque os contribuintes já pagam isso, né? Já pagam isso todos os meses, a conta de água chega, então através disso você está pagando o serviço dessas pessoas. E outra coisa, se você viu que tem uma pessoa que está cobrando, denuncie, anote a placa do veículo, o nome da pessoa, deixe tudo isso registrado e faça uma denúncia, tanto um boletim de ocorrência quanto na própria empresa Águas de Manaus, que eu tenho certeza que essas pessoas serão punidas por fazer esse tipo de cobrança indevida da população. Um absurdo isso, hein? A assessoria vai ficar doidinha com essa denúncia. 8h54. Universidades públicas estão entre as mais bem avaliadas
do Amazonas. A reportagem é de Ricardo Chaves. O índice que avalia o desempenho das universidades de todo o país é divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Na avaliação, a Universidade Federal, UFAM, obteve a inédita nota 4, enquanto a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e o Instituto Federal, IFAM, permanecem na média nacional, com 3. A nota máxima nesta avaliação é 5. Com o novo índice, a UFAM faz parte de 21,3% das universidades do país mais bem avaliadas. A professora da Faculdade de Educação da UFAM, Silvia Conde, diz que o resultado é fruto de um trabalho sério. Então, esse resultado de um trabalho conjunto, coletivo, que revela uma concepção de universidade comprometida com a produção do conhecimento, comprometida com a ciência, comprometida com a formação dos estudantes, de pesquisadores para a sociedade amazonense, para a sociedade brasileira. Para o estudante Matheus Leão, o resultado mostra a importância de investimentos no tripé ensino, pesquisa e extensão. O maior privilégio de estar numa universidade é a experiência que você tem dentro dela. E, obviamente, essa experiência ela não vem só da sala de aula, ela vem das atividades extra-acadêmicas, vem do que a universidade em si oferece para os seus estudantes. Eu me considero privilegiado de estar em um curso nota 5, de universidade nota 4. Entre as universidades particulares do Amazonas, o Centro Universitário FAMetro alcançou a nota 4. Já a Faculdade de Odontologia de Manaus obteve a nota 1, segundo o site do INEP. O Índice Geral de Cursos é um indicador de qualidade do ensino superior brasileiro. Ele é calculado anualmente e leva em consideração as notas dos cursos de graduação e pós-graduação e a distribuição dos estudantes. Isso é motivo de alegria, né, para o nosso estado, principalmente para a Universidade Federal do Amazonas, que subiu mais esse ponto aí, né, no índice geral de cursos, com essa pontuação 4, onde a máxima é 5, e a gente percebe que em todo o país, 2% de todas as universidades tem nota 5, e a UFAM galgando aí essa pontuação de número 4 é motivo de satisfação mesmo, porque a gente está sendo muito bem representado na nossa Universidade Federal, e a gente quer isso também nas instituições federais, na Universidade Estadual do Amazonas também, que esse índice possa aumentar. E quem ganha com isso é a população, é o estudante, é um profissional bom que está saindo para o mercado de trabalho, e é isso que a gente quer. Parabéns aí à Universidade Federal do Amazonas. 8h57. O presidente diz que aluno de universidades brasileiras faz tudo, menos estudar. A reportagem é de Alex Ferreira. O presidente Jair Bolsonaro critica as universidades em evento no Tocantins. Durante o discurso, Bolsonaro disse que o Brasil não tem universidades entre as melhores do mundo e qualificou a situação como vexame. O presidente responsabilizou os estudantes. Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem. São vexame. O que se faz em muitas universidades e faculdades do Brasil? O estudante faz. Faz tudo, menos estudar. Quer o quê? Qual o futuro nosso? O que nos espera lá na frente? O Brasil não vai sair do buraco por causa de uma pessoa só. O meu nome é Messias também, mas não faço milagre. A fala do presidente ocorre no mesmo dia da divulgação dos números da qualidade dos cursos universitários no país. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, informou que 266 instituições de ensino superior no Brasil tiveram desempenho inferior em relação às demais avaliadas em 2018. Segundo o órgão, cerca de 13% das instituições de ensino tiveram índice geral de cursos avaliados da instituição IGC, que é a nota da avaliação, entre 1 ou 2, em uma escala que vai até 5. O professor universitário e sociólogo Marcelo Seráfico analisa que os números divulgados pelo INEP precisam passar por novas avaliações. Tomando em consideração alguns critérios temporais. Numa primeira olhada, se tem a conclusão de que alguns cursos não tiveram desempenho tão bom quanto o ano passado. Não obstante, se consideram os cursos superiores de universidades públicas, mais de 50% deles estão com as maiores notas que levam o seu índice preliminar para 4 e 5. Conforme o INEP, 13 federais conquistaram a nota máxima no índice. O IGC é calculado anualmente e leva em consideração uma série de insumos, como a avaliação dos cursos de pós-graduação e distribuição dos estudantes entre cursos de graduação e pós. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno.
Professor, tem gente que acha muito difícil fazer planejamento financeiro pessoal e familiar. Fácil? A gente sabe que não é, né? Tem jeito isso? Tem jeito isso, Felipe Bueno, né? Eu digo o seguinte, procure contar com a ajuda de um educador financeiro pessoal para auxiliar você no planejamento. Peraí que isso é importante para sua prosperidade financeira. Eu quero repetir aqui, olha, procure contar com a ajuda de um educador financeiro profissional, de uma educadora financeira profissional, para auxiliar você e a sua família no planejamento financeiro. Realmente, planejamento financeiro, eu vou concordar com você, Felipe Bueno, eu não vou dizer que é difícil, mas vou dizer que fácil não é. Fácil não é, porque envolve muitas coisas. Envolve os nossos gastos, todos os gastos que a gente tem, envolve as nossas dívidas, envolve os sonhos que a gente tem, os planos que a gente quer traçar de investimento para acessar esses sonhos. Nós temos no Brasil, o Brasil é um mundo de possibilidades do ponto de vista financeiro, né? Você tem vários jeitos de ganhar dinheiro, você tem vários jeitos de gastar dinheiro, você tem vários jeitos de emprestar dinheiro, você tem vários jeitos de investir dinheiro. Então, um educador financeiro profissional, ele vai fazer o quê, né? Primeiro que ele é uma presença emocionalmente neutra na sua família. O educador, a educadora, não está envolvido nos rolos todos, nas decisões todas que você, a sua esposa e os seus filhos estão, né? Já é uma presença emocionalmente neutra. E veja bem, é um profissional qualificado para saber lidar com cifrões. Para saber orientar você e sua família como ter gastos mais econômicos, como ter dívidas mais prudentes, como ter investimentos mais dinâmicos para realizar seus sonhos. E não me vem com aquele papinho assim, já não tenho dinheiro, como é que eu vou ter dinheiro para pagar o educador? Cara, se planeje no mínimo, tá? Você fala assim, a mesma coisa que você falar, eu já tô gastando muito com remédio e não tenho dinheiro para ir ao médico curar a doença. Para com isso. Isso é papo de gente irresponsável. Separa uma grana no seu orçamento, até porque um bom educador financeiro não custa isso tudo, tá? Porque aquele cara é aquele sujeito, é aquela sujeita, aquele profissional que vai colocar muito mais dinheiro no seu bolso do que o dinheiro que ele está tirando para remunerar com justiça os serviços dele, o serviço dela, tá? E se você quiser prosperidade radical, como tem muita gente já fazendo já, contratando educadores financeiros e seguindo a nossa fórmula de prosperidade radical aqui para sua vida financeira, né? Que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h02 na capital amazonense. Mais um bloco com as informações do seu noticiário aqui pela programação da Band News Difusora. E aumenta em 21% o número de motos emplacadas no polo industrial de Manaus. As informações com Gabriele Moura. Cresce o número de emplacamento de motocicletas no Amazonas, o que mostra a preferência dos amazonenses pelo veículo de 2 rodas. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas, Abraciclo, aponta que de janeiro a novembro deste ano, 11 mil motocicletas foram emplacadas em Manaus. O número é 21% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 9 mil motos. Será inaugurado hoje o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte. O evento contará com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Entre as principais funções do centro, com sede nas dependências do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, está a coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisão dos estados e demais agências de inteligência de segurança pública do país. A terra indígena Ituna Itatá, área de proteção por lei no Pará, tem 94% do território autodeclarado por produtores a partir de cadastros ambientais rurais, segundo dados do Greenpeace Brasil. Para
a organização ambiental, os mais de 200 registros mostram que o território estaria sendo ocupado por grileiros que se autodenominam donos de cada pedaço de terra. Com a medida provisória de regularização fundiária que entrou em vigor na última quarta-feira, o Cadastro Ambiental Rural é um dos documentos exigidos pelo governo federal para que o suposto proprietário tente regularizar a ocupação da terra. Temos agora informações de Brasília com João Pedro Melo. A CAPES anunciou que vai disponibilizar 66 mil novas vagas para a formação de estudantes de licenciatura e de professores que lecionam na educação básica. Nessa ação serão lançados 5 editais, um de iniciação à docência, outro de residência pedagógica, outro para desenvolvimento profissional e um para professores da rede pública que não possuem formação na área em que atuam. O investimento será de 325 milhões de reais e inclui a oferta de capacitação nos Estados Unidos e também no Canadá. Até agora, a expectativa do governo é de que a capacitação desses estudantes e dos professores contribua com o aumento da qualidade de educação básica em todo o país. Pensa Manaus. Cultura. Nove horas 5 na capital amazonense. No Pensa Manaus Cultura de hoje, nós vamos falar sobre o espetáculo Um Sonho de Natal. Mais um ano, a gente aqui, Samara, falando sobre esse espetáculo. Que bom, né? E, claro, sobre esse assunto, está conosco, ao vivo no estúdio, um dos voluntários e cantor do musical, Raif Matos. Raif, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa rádio fantástica de renome aqui nacional e aqui no estado também. Muito obrigado à casa pela oportunidade. Raif, hoje começa mais uma edição do espetáculo Um Sonho de Natal, organizado pela Nova Igreja Batista. Este ano traz uma inédita montagem do espetáculo que se passará em um castelo mágico medieval. Conta pra gente. É verdade, o Sonho de Natal já esteve na África, né, fazendo o Sonho de Leão, o Reino de Leão, o Rei Leão, na verdade, o Rei Leão. Já tivemos também fazendo na Fábrica de Brinquedos, já fizemos também na Floresta Encantada. E esse ano, um Castelo Mágico, né, um tema novo. A cada 2 anos nós fazemos um tema inédito. E o Castelo Medieval é um tema muito, muito bom, muito criativo, onde dá para se explorar. Enfim, muitas referente à questão do figurino, o roteiro, enfim, né? Imagine você, o tema medieval é um tema que enche os olhos, né? Quem não gosta de guerreiros, eu particularmente gosto bastante. Princesas, príncipes, dragões, enfim. É um tema realmente muito vasto, onde dá para explorar bastante a criatividade. E esse ano, Sonho de Natal, um Castelo Mágico, começa hoje, às 20 horas, né? Vocês são o nosso convidado, vamos lá assistir. Já faz parte do calendário de eventos da cidade de Manaus, homologado aí pela Câmara dos Vereadores, pela Prefeitura de Manaus. E a gente tá muito feliz com esse espetáculo, em poder contribuir com o Natal. Raif, eu já me perdi. São quantas edições já com essa que estreia hoje? Estamos na 18ª. 18ª. Eu já estou participando há 11 anos do Sonho de Natal. Legal. É um privilégio, é muito bom, é algo assim muito gratificante poder participar desse espetáculo. Um Sonho de Natal conta a história do nascimento de Jesus? Conta a história do nascimento de Jesus e a gente sempre coloca, né, os temas, né? A gente pega o tema, nesse caso desse ano, um castelo mágico, e conta a história do nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, através do tema Um Castelo Mágico, e é muito legal. Fico pensando aqui, como é que é? Vocês se reúnem, terminou a edição, vocês se reúnem já para pensar no próximo tempo e cada um dá uma ideia, isso? É mais ou menos assim. É uma mais estrambólica do que a outra? Existe um conselho de artes ali, né, dos diretores, enfim, se reúne para dar uma pimentada ali no roteiro, no figurino, nas coreografias, nas músicas, para que todo ano possa realmente vir com inovações e com um desafio. Um desafio, realmente. O que eu acho interessante é esse start, né, de vocês, porque vocês pegam assuntos que estão em evidência, podemos dizer assim. Ano passado teve do Rei Leão, né? Rei Leão. E eu não sei se, obviamente não é sem propósito, né? Teve o lançamento do filme Rei Leão, né? Uhum. Esse ano a gente teve uma febre aí de séries medievais, né? Verdade. De filmes que ficaram
em evidência em todo o país, e aí vocês vêm com essa temática justamente e atrai um público diferente, né? Um público que muitas das vezes até não é religioso, mas gosta de arte, acompanha, gosta de musical e vai estar presente, sem dúvida, né? Sim, realmente a gente aproveita o que está rolando, né? E esse tema medieval é um tema muito amplo, né? Onde dá para aproveitar, como eu falei, a criatividade em vários aspectos, em várias artes, né? Lembrando que o Sonho de Natal é um mix de arte, né? Tem um teatro, tem a pantomima, tem dança, tem percussão, tem música, tem malabares, artes circenses, enfim. É um espetáculo completo que você vai poder proporcionar para sua família algo de inédito, né? Para você, eu sempre costumo falar, né, que para você assistir um espetáculo desse, você precisa ir lá na Broadway nos Estados Unidos. A gente está disponibilizando aqui em Manaus de graça, você não paga nada, nem quilo de alimento perecível, o estacionamento também é gratuito. É só chegar lá, sentar e assistir. Ainda tem uns pré-shows antes, né? Tem um pré-show fantástico lá com o pessoal do Ministério de Recepção Artística, pode tirar aquela selfie bonita lá com o pessoal do José, Maria, Jesus, ali do presépio, né? Tem um presépio humano lá, enfim, é sensacional. Aí, Fio, o espetáculo conta com um mix artístico. Teatro, dança, coreografia interpretativa, coral, balé, tudo junto e misturado? Vai entrando de um por um, mas tem vezes que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma arte junto com a outra ali, 2, 3, 4 artes ao mesmo tempo. E realmente é uma explosão visual, de cores, de efeitos. É a magia do castelo medieval, um sonho de Natal. Envolve quantas pessoas, Raif? 5.000 pessoas aproximadamente estão envolvidas de voluntários. É um espetáculo feito por voluntários e com recursos da própria igreja, né? Esse ano as pessoas sempre perguntavam para a gente: poxa, por que vocês não levam para o Teatro Amazonas, não levam para a Arena da Amazônia, não levam para Ponta Negra, né? E esse ano Deus nos deu a oportunidade de fazer no outro local, né? A Nova Igreja Batista, em parceria com a Nova Tabernáculo Batista, que se fizeram uma fusão, é uma igreja só. A gente vai estar fazendo também o mesmo musical aqui na Cachoeirinha, na Rua Japurá, né? Sempre também às 20 horas do dia 14, lá começa amanhã, dia 14. Hoje começa na NIB, na Nova Igreja Batista, na Torquato Tapajós, às 20 horas. E amanhã começa aqui na Nova Tabernáculo Batista, na Rua Japurá, às 20 horas também, e vai até o dia 25, todos os dias. Se são 5.000 voluntários, agora vocês estão fazendo em 2 espaços, você tem aí 10.000 voluntários? Não, justamente 5.000 voluntários já contando... Para os dois, né? Já contando com o segundo auditório. E vocês começam os ensaios o ano todo, né? Praticamente o ano todo. A gente também tem uma peça que funciona no meio do ano, né? Que também é uma peça muito legal, mas também já é um preparativo, já é um esquenta para as artes irem trabalhando o Sonho de Natal. O Sonho de Natal realmente é o grande ápice, é o grande evento que a igreja promove aqui em Manaus. Sempre tem o problema do estacionamento. Para isso, vocês até dispõem de outros lugares ali próximo da igreja para disponibilizar isso à população que vai lá. A gente tem 3 estacionamentos, né? Ali pela redondeza. A gente colocou realmente os membros da igreja, os voluntários que trabalham no musical. Esses vão ficar num estacionamento mais ou menos uns 150 a 200 metros na frente da igreja. E o estacionamento mesmo que fica dentro da igreja, esse sim é disponibilizado para você, nosso convidado. E você, desde quando você chega lá, você é amado, as pessoas recebem bem você, com um sorriso, falam boa noite, você é levado com muito carinho, com muito amor até o auditório. O auditório tem capacidade para quantas pessoas? 3.500, 3.700 pessoas confortavelmente. O espetáculo aí também conta com a tradicional árvore de Natal humana, que reúne aí mais de 90 vozes com trilhas. Conta mais pra gente. É verdade. O Rapaz do Coral é algo sensacional. Já faz parte desde o início do Sonho de Natal, desde quando começou o Sonho de Natal, e sempre vem chamando a atenção, né? São realmente coralistas que estão ali como árvore de Natal. Inclusive a indumentária deles lembra realmente a árvore de Natal. E são vozes lindíssimas, afinadíssimas, que estão todo o tempo, do início até o final do musical, eles participam ali em todas as músicas do coral.
Algum spoiler? A gente pode adiantar alguma coisa pra gente aí? Enfim, porque eu fico pensando. Pois é. Na era medieval, vocês vão contar a história de Jesus na era medieval no castelo. É meio que surpresa, né? Hoje é o primeiro dia. Tá escolhendo aqui qual spoiler que ele vai dar pra gente. Olha, eu vou falar sobre o pré-show, então. Sabe aquele show que tem das janelinhas lá, cheio de criança em Curitiba? Que é muito bonito? Sim, sim. A gente está fazendo um pré-show, começa às 19h30, no auditório, antes de começar o Sonho de Natal. E a gente está fazendo uma réplica, né, de várias crianças. Fizemos um cenário específico para essas crianças se apresentarem. E vai estar realmente uma réplica da apresentação do coral que tem, né, de crianças nas janelas lá em Curitiba, que chama tanta atenção, né? E a gente está fazendo lá como pré-show e aí ficou muito bonito, ficou muito lindo ver aquelas crianças lá. Poxa, realmente é emocionante. Perfeito. Então a população pode ficar ciente que vai ter várias surpresas, né? Várias surpresas. Você não perde por esperar. O Sonho de Natal está aí, está lindo, gente. Vai lá, leva toda a família, sem exceção. Só não pode levar cachorro, nem papagaio, nem periquito. Mas pode levar criança recém-nascida, pode levar idoso, pode levar, enfim. Toda a família está convidada. E quem faz parte do espetáculo? Qual é a idade das pessoas que fazem parte do espetáculo? Desde a criança até o adulto, como é que é? Olha, eu estou tendo a graça esse ano de ter o meu filho recém-nascido, de 3 meses, o Azaf, como bebê Jesus. Olha. Né? Então, realmente, desde o recém-nascido já faz parte do Sonho de Natal. Né? Eu sempre participava ali nos bastidores e sempre vi o bebê Jesus de vários outros amigos, né, sendo o bebê Jesus. E esse ano Deus me deu a graça de ter o meu filho, o Azaf, como um bebê Jesus, né, em uma das cenas lá. E é realmente muito emocionante, muito emocionante. Então, só para a gente ter uma ideia, desde bebê... Desde bebê até idosos participam do Sonho de Natal. Que legal. Bacana, no estacionamento, porque não é somente no palco, né? Tem toda a questão da logística, cantina, limpeza, estacionamento, segurança, recepção criativa, artística, enfim. Realmente é uma estrutura gigante de vários voluntários num propósito só, de levar o verdadeiro sentido do Natal, que não é só presente, que não é só comilança, é sim o nascimento de Jesus e que Jesus possa nascer em nossos corações. Vamos lembrar aqui para os nossos ouvintes, começa a partir de hoje, vai até quando, quais unidades e horário? Começa hoje às 20 horas, gente, hoje impreterivelmente às 20 horas no auditório da Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós, 4444. Chegue cedinho lá, chega às 19 horas para você participar, tirar selfie ali com as crianças, tirar selfie no presépio, que é muito importante. É um presépio humano, não é aquele boneco de gesso, não. É um presépio humano, inclusive tem animal de verdade. Tem o jumentinho, tem a vaquinha, tem os carneirinhos. É muito legal registrar o momento, né? Enfim, tem o Papai Noel, tem a parte de cantina ali, área de convivência, dá para você se alimentar com a sua família. Enfim, chega cedo, vale a pena e a gente não atrasa. O musical começa às 20 horas hoje e vai até o dia 25 de dezembro. A gente para no dia 24, porque os voluntários vão ceiar com as suas famílias, né? E dia 25 a gente faz a última apresentação do Sonho de Natal. É uma apresentação por dia? De segunda a sexta é uma apresentação por dia, às 20 horas. No sábado a gente tem um horário alternativo, que é às 17 horas e às 20 horas. No domingo nós temos 3 sessões, que é às 15 horas, às 17h30 e às 20 horas, né? Aqui no auditório da Nova Tabernáculo Batista, na Rua Japurá, na Cachoeirinha, começa amanhã, dia 14, e também vai até o dia 25, com a mesma programação de horários também, sempre às 20 horas durante a semana, no sábado às 17 horas e às 20 horas, e no domingo, 15 horas, 17h30 e às 20 horas. Na Cachoeirinha cabem quantas pessoas? 2.000 pessoas. Perfeito. A gente conversou aqui na Band News Difusora FM com o voluntário e cantor do musical Raif Matos, falando aí sobre o espetáculo Sonho de Natal. Cantor, gente, dá uma palhinha da música que a gente vai escutar. Eu vou saber de tudo, os detalhes. Enfim, eu canto a música. Esse ano eu estava me planejando para mim participar no estacionamento, né? Mas como eu gravei uma música chamada Calabouço, né? O diretor achou por bem, o diretor do evento, que é o pastor Leandro Caiado, ele, Raif, você tem que participar lá no palco, junto com o pessoal da Dança 1, né, que é a música que eu canto. E daí, prontamente, eis-me aqui, vamos lá cantar, que eu gosto de fazer, gosto de cantar, né? Um trechinho. Vamos lá.
Agora eu não tô lembrando do texto, tô tão empolgado aqui. É tão bom falar desses Mas é surpresa, você vai estar. 8 horas vai estar lá. Às 20 horas. Raif, obrigado pela sua participação, ótimo dia. Obrigado, a gente só tem a agradecer e quero te convidar também para estar lá hoje às 20 horas, você também, junto com a família, vai ser um evento fantástico para toda a família. Obrigado, a gente vai estar sim. Valeu. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de responder a pergunta que você enviou para sua viagem @bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem da Luciana, que em julho do ano que vem quer ir para a praia com o excelentíssimo e os filhotes de 5 e 8 anos. Ela está em dúvida entre o Nordeste e Cancún, no México, mas está com medo de pegar chuva no Nordeste e não sabe como vai estar o tempo lá em Cancún. Olha, Luciana, realmente em julho, boa parte do Nordeste ainda pode estar vivendo a temporada das chuvas, do Rio Grande do Norte até a costa do Dendê, na Bahia. Mas lá em cima, na costa voltada para o norte, Maranhão, Piauí, Ceará, em julho já é verão. Então você pode programar férias no litoral cearense, Fortaleza, Jericoacoara, Canoa Quebrada, Flecheiras, Fortim, sem medo de perder a viagem. Agora sobre Cancún. Julho marca o início do verão, de fato, lá no Caribe. Tecnicamente já é época de furacões, mas na prática é muito difícil um furacão aparecer antes de meados de agosto, por aí. Pode chover, mas a chuva costuma ser moderada em julho. Os meses realmente chuvosos em Cancún são setembro e outubro. Então, em condições normais, julho é um bom mês, sim, para viajar a Cancún, porque vai ter calor, a chuva vai ser pouca e a hospedagem vai estar mais em conta do que no inverno caribenho, que é a alta temporada por lá. Mas daí a gente tem, no momento, o problema do sargaço, já há alguns anos. Grandes tapetes de algas fedorentas têm atingido praias no Caribe e acabam interditando muitas praias por muitos dias seguidos, tingindo o mar de marrom e deixando um cheiro insuportável. Não dá para saber se vai ter ou não vai ter sargaço na sua praia na semana em que você estiver por lá. Mas a época em que essas chegadas de sargaço são mais frequentes é o verão caribenho, o meio do ano. Eu esperaria uns anos até conseguirem sanar essa ameaça aos nossos merecidos dias de praia no paraíso. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 23 minutos. Investigadas as mortes de 2 crianças de 3 a 12 anos ocorridas em setembro e outubro deste ano e de uma adolescente de 16 anos que morreu na última sexta-feira no município de Codajás, interior do Amazonas. As vítimas pertenciam à mesma família e vieram a óbito após apresentarem supostamente problemas de saúde. A Polícia Civil solicitou a exumação do corpo da adolescente para averiguar as circunstâncias da morte. Outras 6 pessoas da mesma família que também apresentaram problemas de saúde estão em Manaus recebendo tratamento médico e se recuperando.
O Amazonas está entre os 3 estados que registraram os melhores desempenhos no setor de serviços. Os dados fazem parte da pesquisa mensal divulgados pelo IBGE e são referentes ao acumulado de janeiro a outubro deste ano. A alta foi acompanhada por 4 das 5 atividades pesquisadas pelo Instituto. São Paulo lidera o ranking dos resultados positivos. Em seguida vem o Amazonas e Santa Catarina. O presidente do Brasil critica as universidades em evento no estado do Tocantins. Durante discurso, Jair Bolsonaro disse que o Brasil não tem universidades entre as melhores do mundo e qualificou a situação como vexame. As declarações ocorreram um dia depois do ministro da Educação, Abraham Weintraub, reafirmar que há plantações de maconha e produção de drogas sintéticas nas universidades federais brasileiras. O limite do saque imediato das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, passa de R$ 500 para o valor do salário mínimo, atualmente fixado em R$ 998. Entretanto, só poderão sacar esse valor os trabalhadores que tinham o saldo de até um salário mínimo na conta vinculada do fundo de 24 de julho deste ano. O texto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. E quem tinha até um salário mínimo e sacou os 500, pode ir lá sacar o restante, os R$ 498. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, são 8h26. E muita gente vai viajar nesse fim de ano. A Mônica vai falar sobre as férias e viagens de avião. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, fim de ano chegando, né, Barão? Mala pronta para viajar. Os aeroportos começam a se preparar para receber milhões de pessoas, né, Barão? Porque se tem uma coisa que brasileiro gosta é de viajar, né? Aquela coisa, em qualquer parte do mundo que você chegue, não sei se você já passou por isso, Barão, você tá lá, você começa a ouvir alguém falando português. Tem um brasileiro ali perto. E a boa notícia, Barão, é a seguinte: só o aeroporto de Congonhas, que é o segundo mais movimentado do país, ele deve receber 1.560.000 passageiros entre 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020, segundo a Infraero, que administra os aeroportos. A notícia boa é que esse número apresenta um crescimento de 15% em relação ao número de viajantes de 2018, de dezembro de 2018 a 6 de janeiro desse ano. Ou seja, Barão, mais gente se deslocando, mais dinheiro girando, mais um sinal de que a economia dá sinais aí de vida. Em outros aeroportos, o movimento também deve subir. Em Goiânia, por exemplo, a expectativa é de um aumento de menor, 3%, mas de qualquer forma um aumento em relação ao ano passado. No ano passado, 194 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram no terminal no aeroporto Santa Genoveva, e nesse ano são esperados 200 mil. É esperado aumento de passageiros também no Ceará, em Aracaju, que já registrou uma alta grande durante o ano, no Rio de Janeiro, por onde devem passar 665 mil pessoas, ou 25% a mais do que no ano passado. Enfim, Barão, brasileiro aí de rodinha no pé para visitar parentes queridos, distantes, amigos, ou simplesmente respirar outros ares e movimentar turismo, movimentar a economia. Isso nós estamos falando de viagem de avião, né? Fora o que as pessoas que viajam de ônibus também, pelas estradas brasileiras, em busca aí de descanso, em busca de rever os seus entes queridos nessa época de fim de ano, Barão. Mônica, um grande beijo, bom fim de semana, até segunda. Um beijão. 9h28, mais de 320 testes rápidos de HIV são realizados em 2 dias de campanha do Dezembro Vermelho pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus. As ações ocorreram nos dias 5 e 10 de dezembro. O farmacêutico da Gerência de IST, AIDS e Hepatites Virais da Fundação, Reinan Brotas, disse que a campanha foi bem sucedida. Ao todo foram realizados 323 testes rápidos. Ele disse que 7 pessoas foram diagnosticadas com HIV positivo. Essas pessoas passaram pela equipe de psicólogos e enfermeiros aqui da Fundação. Algumas decidiram continuar o acompanhamento médico dentro da Fundação e outras pessoas foram direcionadas para as policlínicas do município de Manaus.
As ações foram realizadas em alusão ao Dezembro Vermelho, mês de combate ao HIV e AIDS. A testagem para HIV pode ser realizada em qualquer unidade básica de saúde da capital amazonense. 9h29. Os amazonenses estão a cada dia mais comprando motocicletas no estado. Fala Gabriele Moura. Cresce o número de emplacamento de motocicletas no Amazonas, o que mostra a preferência dos amazonenses pelo veículo de duas rodas. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas, Abraciclo, aponta que de janeiro a novembro deste ano, 11 mil motocicletas foram emplacadas em Manaus. O número é 21% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 9 mil motos. O estudante Eric Silva fala sobre o que pesou na hora de comprar uma moto. Eu financiei a minha moto em maio desse ano e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque me ajudou muito, porque eu trabalho e estudo e a logística de pegar ônibus era bem complicada, ainda mais com esse trânsito de Manaus. Então, comprar uma moto foi, sem dúvidas, um dos melhores investimentos que eu fiz. O diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, afirma que o crescimento de vendas das motos é típico nesta época do ano. Nessa época é ampliada a produção para o abastecimento contínuo do atacado, que está se preparando para a expansão das vendas decorrentes daquelas datas típicas do segundo semestre e o Natal. A fabricação nacional de motocicletas está entre as 8 maiores do mundo. A Abraciclo estima que com a produção de dezembro, o número chegue a 1.105.000 veículos, uma alta de 6% referente ao ano passado, que teve 1.036 veículos emplacados. 9h31. Vamos conferindo agora as estreias nas telonas da capital amazonense nesta sexta-feira 13. Com Alex Ferreira. Suspense, comédia e drama policial. Entre facas e segredos. Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Trombey é encontrado morto em sua casa. Para investigar o caso, o detetive Benoit Blanc é contratado e descobre que entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos. Tem comédia, Brincando com Fogo. Jake Carson é um bombeiro dedicado e rigoroso que não aceita que nada ocorra fora das regras impostas pela corporação. Após o resgate de Brian, Zoe e Will, Jake e seus companheiros enfrentam um enorme desafio. Como não conseguem localizar os pais dos meninos, eles mesmos precisam cuidar das crianças, mas sem aptidão para isso. Tem animação. A Gata Cinderela. Cenerentola vive dentro do Megarid, um enorme navio parado no porto de Nápoles, na Itália, há mais de 15 anos. Seu pai, Vittorio Basile, um rico proprietário do navio e cientista, morreu enterrando com ele os segredos tecnológicos do navio e o sonho de tornar o porto um local desenvolvido. Em silêncio, ela busca vingança e libertar sua cidade para sempre. Agora é só comprar a pipoca e o refrigerante, curtir e se divertir bastante com estas super estreias. A gente sai do mundo do cinema para a realidade para falar do nosso ouvinte. O nosso ouvinte final de telefone 2090 manda aqui a sua mensagem de texto falando que na rua São Luís, no Morro da Liberdade, os moradores estão há 12 dias sem o abastecimento de água e ninguém da concessionária dá um retorno para os moradores. Segundo o nosso ouvinte, eles já entraram em contato com os canais direto de comunicação da concessionária de águas de Manaus, mas até agora não teve retorno. A gente vai mandar também a sua solicitação, a sua denúncia aí da falta do abastecimento de água no Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Nosso ouvinte não se identificou, final de telefone 2090. E uma pesquisa revela alta quantidade de resíduos sólidos em área do Médio Solimões, região da Amazônia. A gente tem
Informações ao vivo direto da redação com o nosso repórter Guilherme Guedes. A pesquisa do Instituto Mamirauá iniciou em agosto e é conduzida pela estudante de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Amazonas, Zeneide Silva. Ela conta que o objetivo é identificar e classificar resíduos sólidos encontrados em florestas de várzea, ecossistema amazônico alagável caracterizado pela dinâmica de cheias e secas. Agora, no primeiro momento, nós iremos quantificar a quantidade de resíduo encontrado em cada subparcela, consequentemente em cada parcela, e verificar qual foi a composição que foi mais encontrada. Outro objetivo é identificar se há a presença de materiais ligados à intoxicação, segundo o coorientador do projeto e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal do Instituto Mamirauá, Elias Neto. O objetivo principal do projeto é avaliar os resíduos encontrados na floresta de várzea baixa e verificar a presença de microplásticos. Então, esse basicamente é o nosso projeto. Nesse momento, a gente está usando como estrutura, como logística, outros projetos que acontecem aqui na ecologia florestal. Os itens encontrados foram escovas, embalagens de produtos cosméticos, bacias, pedaços de brinquedos, copos e utensílios domésticos. Foram encontrados ainda produtos de origem internacional entre resíduos coletados na área do Médio Solimões, como por exemplo uma garrafa peruana de Coca-Cola da edição especial de Natal de 2016. O coorientador informa que a pesquisa investiga a causa. A gente não tem como saber qual foi o trajeto que ele seguiu até chegar nas nossas florestas. A gente tem umas hipóteses. Pode ser que esse lixo tenha sido descartado inadequadamente na cidade e aí, em algum momento da cheia, tomou o rio e desceu até nós. Pode ser que ele tenha vindo de barco e aí os caras do barco descartaram inadequadamente no rio. Pode ser que as pessoas que andam no barco tenham jogado no rio e tenham ido parar na floresta. De acordo com o Instituto, os pesquisadores querem ampliar a área de amostra para entender melhor a dimensão do problema de poluição por resíduos sólidos na floresta amazônica. Manaus segue ensolarada, a temperatura é de 27 graus. 9h36, 9h36 na capital amazonense, a redução de juros para quem busca financiar a casa própria. Os detalhes direto de Brasília, com Ângelo Nascimento. A partir da próxima segunda-feira, quem assinar contrato com a Caixa Econômica Federal para crédito imobiliário vai contar com a taxa de juros de 6,5% somada à taxa referencial. A medida vale tanto para as concessões feitas pelo Sistema Financeiro de Habitação, Sistema Financeiro Imobiliário e financiamentos de imóveis residenciais com saldo devedores atualizados pela TR. Além disso, as taxas de juros do cheque especial saem de 8,99% para 8%, mas isso apenas em janeiro do próximo ano. Segundo a Caixa, a redução segue a queda da Selic e pode chegar a 63,5%. Em relação ao crédito imobiliário, a diminuição foi de 0,25 pontos percentuais para quem optar em receber os vencimentos e manter relacionamento com o banco, e o do cheque especial 0,99 pontos percentuais também para os clientes que escolherem pelo pacote de relacionamento. Para quem apenas quiser receber o salário pela Caixa, a taxa passou de 4,99% para 4,95% ao mês. A expectativa é que ocorra a redução também no número de inadimplentes, destaca o presidente da instituição, Pedro Guimarães. Nós temos taxas que variam de 7,5% a 6,5%, e quanto maior o relacionamento, menor a taxa. Então, de fato, sua pergunta é muito boa, a taxa de TR mais 6,5% é a taxa do cliente com maior relacionamento na Caixa Econômica Federal. No segundo semestre deste ano, a Caixa lançou o pacote de benefícios, o Caixa Sim. Ele é voltado aos clientes com relacionamento com o banco e é composto por conta corrente, cesta de serviços e cartão de crédito. As novas taxas também podem beneficiar clientes de outros bancos que optarem pela portabilidade, como explica o vice-presidente de Habitação, Jair Luiz Mal. Nós, evidente, buscamos estar nesse mercado também. Não somos exatamente assim, compradores, não vamos ao mercado, a Caixa é o banco da habitação, somos o banco do primeiro imóvel, mas também estamos atentos a esse movimento de mercado em relação a portar financiamento do banco para outros. Estamos atentos a isso e buscando melhorar nossos produtos para os nossos clientes, para evidente para também os clientes de outros bancos. Também aproveitando o embalo no corte da Selic, o Banco do Brasil foi mais um que anunciou redução nas taxas de juros. Com isso, as linhas de crédito automático da instituição passam a ter as taxas mínimas de 2,87% ao mês.
9 horas e 39 minutos. A gente recebeu aqui mensagem internacional nas nossas páginas no Facebook. Eu vou chamar aqui o nosso repórter italiano, Patrick Vieira, para ler essa mensagem pra gente. Bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Nossas redes sociais estão bombando aí no nosso Facebook da Band News Difusora. A gente tem a mensagem do Ferruccio Goffredo, que manda um buongiorno, amicíssimo brasileiro. Buongiorno, capisco! Também temos o Lucilane Nicolas, lá de Rio Preto da Eva, que tá mandando um bom dia, né? A gente mandou outro bom dia para ele. E também tem uma denúncia também, junto daquele lá do box do T2, da Rosângela Bittencourt, que para ela os terminais não deveriam ter box para os ambulantes porque eles não têm o menor trato nos espaços e ocupam e sujam tudo e fica sem controle. E ela não acha certo. A gente também dá essa opinião aqui dos nossos web ouvintes. Bacana, obrigada, Patrick. E Rosângela, o nome dela? Rosângela Bittencourt. Rosângela Bittencourt. Está de acordo com o nosso ouvinte aqui, final de telefone 4099, ele mandou uma mensagem de voz exatamente falando sobre isso. Ele recentemente esteve em Recife, passou por pelo menos 3 terminais de lá, e ele disse que não viu essa bagunça toda, que infelizmente tem aqui nos nossos terminais, ambulantes enchendo os terminais, se aglomerando com os usuários do transporte coletivo. Ele acredita que se retirasse e colocasse os ambulantes em locais específicos para a venda dos produtos dele, seria bem melhor do que misturar todo mundo, porque está uma bagunça. Os terminais de ônibus da cidade de Manaus, segundo o nosso ouvinte, final de telefone 4099, a gente só tem a agradecer a participação de todos, tanto pelo aplicativo Humano, pela nossa live no Facebook e pelo nosso WhatsApp, que é o 99351 9370. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora 9 horas e 41 minutos. A gente segue pelo último bloco do Band News Manaus, não menos importante, muita informação para você. 5 toneladas de pirarucu manejado da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Fonte Boa, serão vendidas neste final de semana na sede da Fundação Amazonas Sustentável, a FAS, em Manaus. Os preços variam conforme a peça do pirarucu, e a venda inicia hoje e segue até o próximo domingo. A FAS fica localizada na rua Álvaro Braga, no Parque 10. A lista com os nomes dos aprovados no vestibular e no Sistema de Ingresso Seriado SIS 2019 com acesso em 2020 da Universidade do Estado do Amazonas será divulgada na próxima terça-feira, dia 17. No processo deste ano foram oferecidas mais de 3.000 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoas com deficiência. A lista dos aprovados estará também disponível no site da uea.edu.br, uea.edu.br, nos links vestibular e SIS, logo após a divulgação na sede da reitoria. Mais de 80 máquinas de caça-níquel são apreendidas em Belém, no Pará. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais da região metropolitana. O objetivo da Polícia Civil do Estado é combater o crime organizado e associações criminosas ligadas à prática de crimes contra a ordem econômica, tributária, lavagem de dinheiro e corrupção. Foram apreendidos também documentos, dinheiro
e arma de fogo. Informações de Brasília. Fala Ângelo Nascimento. Começa a valer na próxima segunda-feira a nova taxa de juros de 6,5% somada à taxa referencial anunciada pela Caixa Econômica Federal para crédito imobiliário destinado a novos contratos. A redução vem acompanhada da queda da taxa Selic, que é de 4,5% ao ano. Além disso, as taxas de juros do cheque especial saem de 8,99% para 8%, mas isso apenas em janeiro do próximo ano. Também aproveitando o embalo no corte da Selic, o Banco do Brasil foi mais uma instituição que anunciou a redução em diversas linhas de créditos. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda macacada. É isso aí. Ô, Simão, hoje é sexta-feira 13, rapaz. E eu já tenho a retrospectiva do ano. Uau. Mesmo, Simão? Sim, meu caro Barão. 2019 foi uma sexta-feira 13. Olha, foi mesmo, viu, Simão? O Brasil passou por baixo de uma escada e cruzou com um gato laranja. Não é preto não, Simão, mudou a cor. Não, esse ano é laranja. O Brasil passou por baixo de uma escada e cruzou com um gato laranja. A ferradura você pega lá no Palácio do Planalto. Tem de sobra. Tem de sobra. É só escolher tamanho, modelo. Número. É tudo. Imagina só que loucura, rapaz. Então, ô Barão, eu tô lançando aqui uns panetones. Eu fiquei sabendo, que é para os nossos ouvintes da Band News FM conseguirem atravessar esse finalzinho de 2019. Verdade, que é para acalmar, entendeu? Entrar em 2020 bem. Isso, ontem nós lançamos, como você estava fora, nós lançamos o Rivotone. Aê, muito bom, agora gostei. Sucesso. É panetone com gotinhas de Rivotril. Ai, que Tem aquela história de gostinha de chocolate. No caso é Rivotril, né? Gotinha de Rivotril. Você come uma fatia do panetone e vira um legume de felicidade. Não tem Natal triste, não tem Réveillon infeliz. Acabar com isso. Hoje, então, nós temos, para acalmar os ânimos também, temos um outro lançamento. Opa, de panetone. Vamos lá, Simão, qual é o lançamento? Paneconha do Morro. A marca é do Morro. É o Paneconha. Já vem com a larica junto. É um combo. Sucesso nas universidades de todo o país, segundo o ministro. Universidades federais. Sucesso nas universidades federais, segundo o Weintraub. Grande sucesso nas universidades. Deve ser do PSOL. Deve ser. Como que chama, Simão? Como é que é o nome desse panetone? Paneconha. Aê! Paneconha do Morro. Que demais, que delícia. Você come uma fatia e assiste Game of Thrones tudo de novo. E dando risada, né? Matou mais um. Ih, tá acabando. Tá aí, então, lançamento aqui na Band News FM, José Simão, com panetones diferentes pra você nesse final do ano. Para acalmar para conseguir atravessar esse restinho. Isso. E temos um festival de piadas prontas também, Simão. Sim, primeira piada pronta. Vamos lá. Meio ambiente. Piauí Herald. Opa! Ricardo Salles desmata sua própria árvore de Natal. Tá muito verde essa sala, não gostei. Derruba. Presidente Simão, um abraço, até segunda, Simão. Até segunda, minha gente. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar.
9h48. Você vai conferir a partir de agora a nossa agenda cultural para este fim de semana com Alex Ferreira. Neste sábado, a partir das 7h da noite, ocorre o espetáculo Fina, no Centro Cultural Usina Chaminé, no centro. De acordo com os organizadores, o espetáculo conta a história de uma menina legal, querida, fofa, alto astral, super inteligente, às vezes solitária demais e boa na poesia. O evento é gratuito. O Parque Senador Jefferson Pérez, no centro, recebe as gargalhadas com o palhaço Picolé. O evento de circo ocorre neste sábado, às 5h da tarde. Picolé vai divertir o público com mágicas, brincadeiras e, claro, muita palhaçada. O evento é gratuito. No domingo, às 18h, o Coral Infantil Glomã se apresenta no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, no centro. No concerto natalino deste ano, o coral tem no repertório as canções populares Se Esta Rua, O Anel, O Cravo Brigou com a Rosa e Noite Feliz. A entrada é gratuita. O Cine Teatro Guarani, no centro, recebe no domingo às 18h o espetáculo de dança Ruína. O desmatamento na floresta amazônica é o tema principal da apresentação. O espetáculo aponta o que pode salvar o planeta. Com um repertório recheado de baião e samba, a Sala de Música do Centro Cultural Palácio da Justiça, no centro de Manaus, recebe o show Gabriela Dias e Banda, Canto das Águas. A apresentação é neste domingo, às 7h da noite. A artista interpreta canções de compositores consagrados, como Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil e Dominguinhos. Escolha um bom programa e divirta-se. Nove horas e 51 minutos. O Manaus FC conhece o adversário na Copa do Brasil e recebe um forte apoio de uma empresa conhecida no estado do Amazonas. Quem tem os detalhes é o Maurício Max. A história do Manaus Futebol Clube é escrita cada vez mais com avanços no cenário local e nacional que pareciam distantes para os times de tradição nos últimos anos. Dessa vez, a equipe conseguiu despertar o interesse da empresa Bemol, um patrocínio que vai ajudar o time por um ano. Apesar de ampla divulgação feita pela diretoria, os valores de investimentos foram mantidos em segredo. O presidente do Manaus, Luiz Mitoso, afirma que o momento é um marco para o time. Esse momento é um momento que representa muito para o clube, para o Manaus Futebol Clube, porque é um patrocinador a mais, é lógico que nós precisamos de muito mais ainda, mas é um grande patrocinador que se alia ao Manaus Futebol Clube. O patrocínio vai ser fundamental para o Gavião do Norte encarar a temporada de 2020, que será cheia. Nessa quinta-feira, o Manaus conheceu o primeiro adversário da Copa do Brasil. O sorteio na Confederação Brasileira de Futebol definiu que o adversário do amazonense será o Curitiba. O jogo acontece dia 5 ou 12 de fevereiro na capital amazonense, em horário e local a definir. A revelação deixou o técnico Wellington Fajardo ansioso para o confronto. É um adversário de Série A. E a gente poder fazer bons jogos, bons treinamentos dentro do campeonato estadual, para que no dia que a gente tiver que enfrentar o Curitiba, a gente fazer um bom jogo e, quem sabe, poder fazer essa proeza aí de tentar eliminá-los. Outro representante do Amazonas na competição, o Fast Clube, terá o Goiás como adversário. Por ter a pior colocação no ranking nacional de clubes, o time amazonense será o mandante da partida que ocorre em Manaus. O clube goiano tem a vantagem de jogar pelo empate, pois na primeira fase não há disputa de pênaltis. A Copa do Brasil começa no dia 5 de fevereiro de 2020. Ainda sobre a Copa do Brasil, fase de Manaus Futebol Clube, quem tem os detalhes pra gente? É o Patrick Vieira. Bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Então, como já falado na matéria do Maurício, né? A gente já tem o adversário definido, Coritiba, que obteve acesso à elite do Brasileirão este ano. Então, 2020 já está na Série A, né? Clube de Série A.
E por ter a pior colocação no ranking nacional de clubes, o time amazonense será o mandante da partida. Então, a partida vai ser aqui em Manaus, a gente não sabe se vai ser na Colina ou na Arena da Amazônia. Esperamos que seja na Arena da Amazônia e a gente venha fazer aquele espetáculo novamente. O Coxa tem a vantagem de jogar pelo empate. Na primeira fase não há disputa de pênaltis. A primeira fase começa no dia 5 ou 12 de fevereiro, né? E a CBF ainda vai detalhar as datas e os horários dos jogos. Já na segunda fase, o vencedor de Manaus FC e Curitiba será o mandante da partida. O adversário sai do duelo entre Gama e Brasil de Pelotas. E na segunda fase, em caso de empate, o confronto será definido nos pênaltis. O Fast terá o Goiás como adversário, que fez uma campanha ótima na Série A. O clube do centro do país ficou em 10º lugar na última edição do Brasileiro e teve um dos destaques do campeonato, o atacante Michael, que provavelmente não vai estar nesse jogo porque ele já está sendo negociado com alguns clubes aqui do país. Ainda bem. E na segunda fase, o vencedor de Farte, Goiás, será o mandante da partida também e que sai do duelo entre Santo André de São Paulo e Criciúma. Vida nada fácil para os amazonenses, mas a gente está aí, né? Tá no jogo, né? Vamos Com jogar certeza. essa pelada. Nacional apresenta uniforme oficial em festa. Já tô sabendo que é a festa do chopp. Conta pra gente, Patrick. Então, o Nacional vai apresentar na manhã, no sábado, a partir das 11 da manhã, o uniforme oficial para a temporada de 2020. Não é só isso, o evento será realizado simultaneamente a um festival de chopp aí para quem gosta, né? A cerimônia, que ocorre com a presença de jogadores e atrações musicais, será no Parque Aquático do clube, que fica na rua São Luís, no bairro Adrianópolis. Para quem quiser ir, o clube vai oferecer o primeiro Fest Chopp do NASA, um festival que terá 400 litros de chopp disponíveis. Para isso, basta que os torcedores, ou quem for lá prestigiar, né, adquirir uma caneca no valor de R$50 e servirá como uma espécie de ingresso para o evento. Já o uniforme da versão de 2020 custará R$120 aos torcedores. Vamos falar também sobre futebol feminino. O Iranduba vai apresentar do Campeonato Brasileiro Feminino. O Iranduba vai apresentar o Amazonas. Como é que vai ficar essa tabela aí nessa representação? Então, com 16 clubes participantes, a primeira rodada está marcada para o dia 9 de fevereiro. O único representante do Amazonas no torneio, o Iranduba, estreia fora de casa contra a Ponte Preta de São Paulo. Na fase classificatória, o Verdão fará 8 jogos fora da capital amazonense e outros 7 em Manaus. Assim como na edição deste ano, na primeira fase os clubes se enfrentarão entre si em um turno único, ou seja, cada um joga ao menos 15 vezes. Nas etapas seguintes, das quartas em diante, os jogos ocorrerão em confrontos de ida e volta. A grande decisão está marcada para 6 e 13 de setembro e a disputa terá uma parada durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorre entre 24 de julho e 9 de agosto. Os adversários, além da Ponte Preta, são Santos, São José, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Minas e Palmeiras. Olha aí. O ouvinte está perguntando aqui, o nosso ouvinte não se identificou, se o Flamengo já partiu. Ainda não, é hoje. Hoje, né? Tem a Aeroflá, tem toda aquela festa que teve pra... Aeroflá, isso mesmo, Maninho. Toda aquela festa que teve pra Libertadores, vai ter também pro Mundial. E a gente espera que o Flamengo represente o Brasil muito bem lá, né? Já tem horário? Ainda não, né? Ainda não, mas na terça-feira, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, 1h30 aqui, o Flamengo já joga contra o adversário, o Al Hilal, ou o outro que eu me esqueci, mas a gente vai trazer aqui na terça-feira. Antes do jogo, a gente faz um pré-jogo também. Ainda não tem o horário da partida deles aqui. Não, 1h30 lá. Na terça-feira que vem não, já. Da partida eles voando, eles saindo voando do Brasil. Ainda não temos o horário ainda. Eles vão sair a partir da tarde pra noite, porque é um voo muito longo. Então eles precisam ir pelo menos uma semana antes. Obrigado, Patrick. Obrigado, Arthur, Samara e aos ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, uma pergunta muito básica. Quando treinar na frente do espelho ajuda e quando treinar na frente do espelho atrapalha? Olha, depende do ajudar o quê e atrapalhar o quê, né? Então, quando você faz um exercício simples na frente do espelho, seja um exercício, uma ponta de estabilização, por exemplo, que não é nem quase, você nem se movimenta, você está parada, né? Quando você faz um exercício, um bíceps, rosca, né, na frente do espelho, quando você faz um agachamento na frente do espelho, se você sai da frente do espelho e pede para fazer o mesmo exercício, existe um mecanismo
neurológico, que é um mecanismo que te ajuda. Normalmente, quando a gente se enxerga fazendo, parece que a gente se conecta mais ao exercício e consegue executar de uma melhor maneira. Quando você tira o espelho da frente, muitas pessoas que estão acostumadas, elas acham que elas não têm certeza se elas estão fazendo corretamente o exercício, né? Então isso é muito engraçado, é muito mais uma sensação, e sim, tem gente que na hora que tira, está acostumada a fazer de frente, vira de costas e tenta executar, existe uma certa insegurança, não necessariamente a pessoa está realmente executando o exercício errado, né? Mas o espelho pode te ajudar, se você realmente está se olhando ali na frente, você corrige postura, você percebe, né? O professor te corrige, e aí você vê se você está certinho ou não, na posição. Então, ele pode ajudar muito. E a gente fala muito sobre amor próprio aqui, né? A gente fala sempre. E a atividade física nos traz isso, né? Mas, às vezes, quando há excesso, né, Camila, o espelho pode atrapalhar, né? A pessoa se ama tanto que quer ficar ali se olhando, esquece do intervalo, esquece do movimento, esquece de tudo, né? Também tem que prestar atenção. Se for falar nisso, sem sombra de dúvidas, né? Você ficar se olhando, se o cabelo tá arrumado, se tem alguém atrás de você também passando, um gatinho, uma gatinha, enfim, né? A gente não tá dizendo que não vai acontecer, que você não vai olhar e que não é legal, que não é bacana você ver o seu músculo definido, você olhar, você realmente se movimentando, mas ele não pode te prejudicar. Tem alguma dúvida? Manda aqui que a gente vai te ajudar. informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Só pra dar um tchau, Samara. Até segunda. Tchau, gente. Tchau. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora, Band News no meio-dia, com Felipe Bueno.